Oi, pessoal! Tudo jóia? Vamos lá? Leitura de mais um livro, capítulo 1. Existe depressão na Bíblia. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19:4. Existem casos de depressão na Bíblia? Essa é uma pergunta que todo cristão faz quando está lutando contra a depressão ou ajudando alguém com a doença. Maria, uma paciente que atendi anos atrás, veio ao consultório após meses sendo pressionada por amigos e familiares para que procurasse ajuda. Ela lutava contra a depressão havia algum tempo e, mesmo comprometendo sua energia, interesse e prazer pelas atividades diárias, ela se recusava a procurar ajuda psiquiátrica. Em seu primeiro atendimento, perguntei o motivo pela qual ela se mostrava tão resistente em buscar ajuda. E sua resposta representa o pensamento de muitos cristãos a respeito da depressão. Não existe depressão na Bíblia. Isso é coisa de quem não tem fé. Se não compreendermos de fato o que a Bíblia diz sobre a questão e quais os termos que ela emprega para indicar a presença da depressão, deixaremos de usar as armas adequadas para lutar corretamente contra a doença. A Bíblia, livro inspirado pelo Espírito Santo, apresenta inúmeros relatos de homens e mulheres que experimentaram crises emocionais. Em suas páginas, vemos que Deus não escondeu as fragilidades, os defeitos e os erros de muitos dos seus personagens, mesmo aqueles considerados heróis da fé. Isso nos revela a humanidade desses homens e mulheres e a possibilidade de qualquer um de nós enfrentar processos semelhantes ao que eles experimentaram em sua vida. Além do texto bíblico, por meio de inúmeras biografias, sabemos que vários homens que serviram a Deus no decorrer da história da igreja sofreram com a depressão. A Escritura Sagrada é mais do que um conjunto de leis e doutrinas teológicas. É um relato claro e direto sobre o relacionamento das pessoas com Deus. A despeito de não ser um livro de psicologia, a Bíblia traz descrições valiosas sobre os dramas e comportamentos humanos diante dessas situações. Deus fez questão de registrar as crises emocionais de homens e mulheres que andavam com ele, para que, assim, nós também pudéssemos reconhecer as nossas fragilidades e limites quando surgissem. Muitos personagens bíblicos foram usados poderosamente como líderes, guerreiros, profetas, músicos e em outras atribuições por parte de Deus. Produziram histórias que foram registradas nas Escrituras, que, ao serem lidas de maneira desatenta, podem transmitir uma falsa impressão de que eles sempre foram fortes, emocionalmente inabaláveis, sexualmente saudáveis e com um temperamento estável. Muitos imaginam que eles não passaram por momentos de dúvida ou apreensão. Isso é um grande erro, porque vemos na Bíblia homens e mulheres que andaram com Deus e apresentaram, por exemplo, sintomas depressivos e de angústia extrema. A Bíblia não é um livro científico, mas tem muitas informações sobre depressão. Por não ser um livro científico, ter sido escrita numa época em que não se compreendia como hoje as doenças mentais, a Bíblia não traz em nossas traduções o termo depressão.
Isso não nos impede de prestarmos mais atenção nas suas histórias e assim verificarmos a ocorrência de situações e períodos de depressão nos dramas humanos experimentados por seus personagens que, apesar de andarem com Deus, expressaram diversos sintomas condizentes com quadros depressivos e de ansiedade. Com certeza, se existissem consultórios médicos e psicológicos nos tempos bíblicos, seriam diagnosticadas várias pessoas com depressão. Esses personagens bíblicos eram humanos como nós. Tiago 5,17. Suas histórias relatam traumas emocionais não curados, estruturas familiares doentes, temperamentos instáveis, dificuldade de lidar com questões sexuais e até mesmo momentos de depressão com ideação suicida. Foram homens e mulheres de Deus que não deixaram sua humanidade ao serem chamados por Deus e mostraram quanto a vida emocional é importante em nossa caminhada cristã. Além disso, suas histórias mostram que caminhar com Deus e ser usado por Ele em grandes feitos não indica necessariamente uma vida emocional plena, estável e isenta de traumas, depressão e conflitos. Assim, podemos encontrar personagens bíblicos que passaram por episódios depressivos ou experimentaram momentos depressivos. Moisés, Jó, Jeremias, Salomão, Davi, Jonas, Pedro, Paulo e talvez o próprio Jesus quando orou no jardim de Getsêmani. O relato bíblico mais fiel de um homem poderosamente usado por Deus que apresentou sintomas depressivos é o do profeta Elias. Sua história atinge o ápice em 1 Reis 18 e 19. Elias era natural de Tibes, uma cidade pequena e insignificante na região de Gileade, em Israel. Aparentemente, o profeta era um homem simples e há algumas indicações que nos levam a crer que era um pouco excêntrico. Andava com vestes de pelos presas por um cinto de couro e vivia no deserto. Elias foi um profeta chamado por Deus, sendo um dos homens mais usados por ele na terra. Sua vida ministerial foi marcada por muitos milagres. Já no início de seu ministério, foi alimentado por um período de maneira sobrenatural, já que pássaros foram enviados por Deus para levar-lhe comida em um verdadeiro delivery celestial. Elias era visto por todos em Israel como um profeta e homem de Deus que deveria ser respeitado. Em 1 Reis 18, Elias atinge o auge do seu ministério profético. Os profetas de Baal, adoradores do deus pagão Baal, 450 homens ao todo, desafiaram Deus de Israel para saber quem era o Deus verdadeiro. Elias estava sozinho, mas foi usado por Deus para exterminar os profetas idólatras. Por intermédio de Elias, Deus eliminou de Israel os profetas do falso deus Baal. Deus se manifestou por meio do seu servo de maneira extraordinária naquele dia. Israel experimentou um grande avivamento espiritual. Não bastasse isso, por 3 anos e meio não choveu. Elias subiu o monte para orar e Deus usou para mudar o tempo. Ele profetizou e veio uma grande chuva sobre a terra. Não há no Antigo Testamento um profeta com tantos milagres realizados quanto Elias. Todavia, em 1 Reis 19, vemos um Elias totalmente diferente do que foi descrito anteriormente. A Bíblia diz que, após ser ameaçado de morte pelo rei Acabe e por sua esposa Jezebel, rei e rainha idólatras que ficaram enfurecidos com Elias por ele ter matado os profetas de Baal, Elias fugiu para o deserto, se assentou sobre um arbusto e teve pensamentos suicidas, pedindo a Deus que o levasse.
Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19, 3 e 4. Cristãos também apresentam pensamentos suicidas durante a depressão. Na minha prática clínica, verifico que há cristãos que tendem a expressar pensamentos suicidas de maneira diferente dos pacientes não cristãos. Pacientes sem uma fé e espiritualidade definidas pensam em tirar a própria vida, mas os cristãos pedem a Deus em oração para os levar desta vida ou desejam que ele permita uma enfermidade ou acidente que os matem de maneira natural. Elias claramente apresentou o desejo de morte depois de fugir da perseguição. Ele expressou o desejo suicida pedindo a Deus que o levasse. A grande pergunta sobre esse momento pelo qual passou o profeta seria: o que teria acontecido com o Elias descrito em 1 Reis 18? Forte, corajoso, destemido e cheio do Espírito de Deus. Que o fez mudar radicalmente em relação ao Elias descrito no capítulo 19. E ainda, por que ele veio a se sentir fracassado, com a autoestima baixa e desejando a morte? Tenho convicção de que Elias apresentou um quadro depressivo, pois consigo enxergar isso no relato bíblico. A depressão faz que o doente hiperdimensione, dê mais valor às coisas ruins e hipodimensione, dê menos valor às coisas boas. Elias estava tão deprimido que, diante da ameaça do rei Acabe, não conseguia processar a situação e perceber em sua mente que o mesmo Deus poderoso para o fazer prevalecer sobre os profetas de Baal poderia também vencer o rei que o ameaçava. A depressão, mesmo em cristãos que tiveram experiências poderosas e profundas com Deus ao longo da vida, faz que o doente apresente quadros de medo, angústia, frustração, baixa autoestima e isolamento durante o período depressivo. A depressão muda a sua percepção de Deus. Durante a depressão, nem as lembranças dos milagres vividos anteriormente, nem os momentos em que foi usado por Deus para profetizar chuva, tampouco o extermínio dos profetas de Baal, conseguiram trazer esperança para que Elias pudesse romper a prisão emocional causada pelos sintomas depressivos. A vida disciplinada de um cristão, bem como ter uma rotina de vida espiritual, são demandas impossíveis para um cristão deprimido. A pessoa pode saber o que é certo e até querer fazer as coisas certas, mas não terá iniciativa nem forças para dar o primeiro passo. Se isso acontecer, e na maioria das vezes é o que acontece, poderá aumentar o seu sentimento de culpa por não estar orando e buscando a Deus como deveria, o que alimentará ainda mais a fonte de sua depressão. Deus, conhecedor do coração de Elias, compreendeu amorosamente que o profeta estava emocionalmente doente e interveio de maneira sobrenatural na vida dele. Creio que as causas da depressão de Elias envolveram fatores biológicos, emocionais e espirituais. Tendemos a ler a sua história de maneira romântica e idealizada, achando que durante toda a sua vida Elias experimentou eventos sobrenaturais. Entretanto, o profeta viveu em uma época de crise nacional, com ocorrência de fome, estresse social e muita sobrecarga emocional na população. Elias chegou à depressão após um período de esgotamento físico muito intenso. Isso é comprovado pelo fato de que a primeira atitude tomada por Deus para sua restauração foi dar a ele alimento. Elias estava tão fraco que Deus designou um anjo para levar-lhe comida fresca.
A luta contra os profetas de Baal durou um dia inteiro, e isso com certeza foi a gota d'água para o estresse físico em um homem que vinha de uma jornada muito sobrecarregada. Períodos de batalha e luta espiritual geram sintomas físicos, cansaço, dores, cefaleia e etc., intensos nas pessoas que os experimentam. Em um capítulo posterior, será abordado como o estresse e os fatores biológicos estão relacionados ao surgimento de quadros depressivos. Outro fator que pode ter contribuído para o processo depressivo de Elias foi de ordem emocional. Ele carregava grande responsabilidade e fama por sua condição espiritual, de modo que as pessoas de seu tempo provavelmente viam nele uma fonte de resolução dos problemas nacionais e de milagres. Lidar com tantas pressões, ser cobrado por ser o profeta de Deus, o homem espiritual, e se sentir sozinho ao ter de lutar contra um povo de coração duro, produziram tensões e sobrecarga emocional na alma de Elias. Quando estamos fisicamente mal, somos vulneráveis emocional e espiritualmente. Todo líder cristão que enfrenta pressões e é cobrado por seus liderados a apresentar resultados extraordinários fica sob alto risco de desenvolver depressão. Além de carregar esse imenso fardo sozinho, geralmente não encontra alguém para ouvi-lo ou não consegue desabafar por causa de constrangimento ou por sentir a obrigação de dar contas dos desafios em detrimento do chamado. A depressão promove isolamento social. Elias se sentiu emocionalmente tão abalado que se isolou do grande amigo Eliseu, com quem andava constantemente. A Bíblia diz que no momento de maior necessidade, ele simplesmente abandonou o ajudante pelo caminho e procurou seguir sozinho a jornada da depressão. Pessoas depressivas tendem a se isolar e normalmente não têm forças nem mesmo para ir à igreja. Iremos ver mais adiante que líderes cristãos, assim como Elias, ao enfrentarem uma situação de depressão, isolam-se de seus amigos e da comunidade. Finalmente, devemos compreender que fatores espirituais também foram importantes para a origem do quadro depressivo de Elias. O profeta vivia em constante guerra e batalha espiritual, pois, como eu disse, eram tempos de muita idolatria, opressão e abandono das leis e dos ensinamentos de Deus por parte do povo de Israel. Com certeza, o episódio com os profetas de Baal foi uma batalha espiritual intensa que abalou o profeta física e emocionalmente. Jezabel e Acabe representavam uma força espiritual maligna que trouxe grande sobrecarga espiritual à sua vida. A rainha era uma mulher oprimida espiritualmente e acredito que o diabo, o maior adversário espiritual de todo cristão, aproveitou o momento de fragilidade de Elias para o confrontar emocionalmente. O inimigo, por estudar o comportamento humano por tanto tempo, sabe a hora exata para agir contra cada cristão para o destruir. O momento de depressão é, desta forma, um período de grande fragilidade para qualquer pessoa, mesmo para aquelas com boas histórias de força e vigor espiritual. Você pode ter uma história espiritual fantástica e mesmo assim lutar contra a depressão. Está claro que Elias apresentou um quadro depressivo que o levou a se sentir sozinho, fragilizado e a pedir a própria morte. O profeta é um exemplo bíblico de que mesmo as pessoas usadas por Deus e com grande experiência ministerial podem apresentar sintomas emocionais graves. Ser chamado por Deus e ter um ministério não faz de ninguém um super-homem. Ao contrário, continuamos sendo homens e mulheres com nossas fragilidades e tendo que enfrentar batalhas avassaladoras. Isso nos mostra a importância de buscar ajuda diante de quadros específicos de abalo emocional ou psíquico. É possível ver personagens bíblicos enfrentando situações como as que temos descrito aqui, mas não apenas nos tempos bíblicos.
Ao longo da história da igreja, identificamos histórias de homens de Deus que conviveram com a doença em sua caminhada cristã. Um dos exemplos mais marcantes é o do pastor inglês Charles Spurgeon. Ele tinha um talento extraordinário para pregação e exposição da palavra de Deus e ao longo dos tempos tem sido considerado por outros teólogos como o príncipe dos pregadores. Seu ministério alcançou multidões e seus estudos e sermões abençoam ainda hoje a vida de milhares de cristãos ao redor do mundo. É considerado por muitos como o maior pregador de todos os tempos após a Reforma Protestante. Assim, mesmo tendo sido profundamente usado por Deus, Spurgeon lutou contra a depressão e a ansiedade em vários momentos de sua vida. Assim, vemos que não há homem ou mulher que servem a Deus no passado ou no presente que estão imunes a sofrer as doenças da alma, dentre elas a depressão. A depressão não escolhe raça, estado social, idade, tampouco religião, para se fazer frequente. No entanto, reconhecer que a espiritualidade cristã não nos impede de ter depressão é o primeiro passo para a cura.